Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos do professor Narciso. Hoje nós vamos responder a pergunta do Dr. Mauro Meazza, do município de Sorriso, no Mato Grosso. Ele relata a seguinte situação: professor, eu ingressei com uma ação previdenciária no Juizado Especial Federal e, no primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, era um benefício previdenciário de aposentadoria. No segundo grau, a turma recursal também confirmou a sentença e manteve a improcedência do pedido. Houve um recurso para a Turma Nacional de Uniformização e ela, julgando o incidente lá, determinou que o processo descesse e que fosse concedido o benefício de prestação continuada para esse cliente. Então, ele ganhou, mas não houve condenação em honorários advocatícios. E a dúvida que ele tem é a seguinte: professor, eu não tenho direito a receber os honorários advocatícios se houve essa mudança de decisão no segundo grau, em face do que diz a Lei 9.099? Vamos ver a resposta? A questão aqui é: como é que funciona a condenação de honorários advocatícios nos juizados especiais federais? A regra é simples. Nos processos de primeiro grau, você entra com a ação no juizado especial federal, ganha ação ou perde ação, não há condenação em honorários advocatícios. Agora, se houver recurso para o segundo grau, que no caso aí seria a turma recursal, poderá haver a condenação em honorários advocatícios. Mas em que hipótese há essa condenação, professor? Então, vamos abrir na tela aqui o que diz a Lei 9.099. Então, vamos abrir aqui. Artigo 55 da Lei 9.099 diz assim: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. E aí vem a parte importante. Em segundo grau, o recorrente vencido, olha como é importante isso, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Então, o que está escrito ali? Está escrito o seguinte: se a sentença de primeiro grau foi contrária, eu recorro e venço, não há honorários advocatícios. Agora, se a sentença de primeiro grau foi favorável, a outra parte recorreu e a sentença foi mantida, aí neste caso há cobrança, a condenação em honorários advocatícios. É isso que diz o texto literal da lei. Inclusive, em Santa Catarina, já tem até uma súmula das turmas recursais sobre assuntos. Vamos dar uma olhadinha? É a súmula 19, que diz o seguinte: nos juizados especiais federais, o recorrente só é condenado em honorários advocatícios quando ele é integralmente vencido no seu recurso, ou seja, a sentença de primeiro grau foi integralmente mantida. Neste caso, há sim condenação em honorários advocatícios. Na questão trazida pelo colega, o que aconteceu? A sentença de primeiro grau não foi mantida, o recurso foi provido e tudo se modificou. Então, neste caso, por força da própria Lei 9.099, não há condenação em honorários advocatícios. Certo? Muito obrigado pela pergunta. Agora, eu aguardo o seu questionamento. Até mais!